Oi pessoal, meu nome é Samira Prigol e hoje eu vim aqui para contar um pouco para vocês como foi o começo da minha trajetória e como eu comecei a trabalhar com música e acabei criando então o método RSA Música. Bom, como eu já falei, meu nome é Samira, eu sou casada, tenho uma filha de 7 anos e tudo começou lá na minha infância quando a minha mãe me colocou para fazer aula de violão. Naquela época, as crianças precisavam primeiro estar alfabetizadas na escola para depois iniciar no estudo do instrumento. E por causa disso, eu acabei começando a estudar com 8 anos de idade. Diferente aí da prática que a gente tem hoje, né? Porque crianças a partir dos 8 meses já podem ser musicalizadas. Mas na minha época não pôde ser assim. Então eu precisei estar primeiro alfabetizada para depois iniciar no estudo da música. Na época eu gostava muito de música e a minha mãe gostava muito de violão e por causa disso ela acabou me colocando para fazer aulas de violão. E acredite você ou não, eu só tinha professores homens que me davam aula de violão. E eu quis trocar de instrumento porque eu gostaria de fazer aula com uma professora mulher. Então eu comecei a fazer aulas de piano. Então durante um ano, na verdade, eu fiquei fazendo aulas de violão e aulas de piano. E depois eu acabei seguindo apenas no estudo do piano, que foi o instrumento que eu acabei me identificando um pouquinho mais. O fato é que a música teve tão presente na minha vida na infância, que eu aprendi todos os conceitos aí da linguagem musical, da teoria de uma forma tão simples e tão fácil, que era como se eu estivesse aprendendo a ler e a escrever o português que a gente aprende na escola. E na verdade, eu comecei a estudar música de uma forma tão despretensiosa que eu nunca imaginei que a música pudesse me trazer onde eu estou hoje. É claro que lá na infância eu nunca imaginei que um dia eu me formaria em música e trabalharia profissionalmente só com isso. E eu acredito que nem a minha mãe imaginava que isso um dia aconteceria. Bom, quando eu tinha 16 anos, então eu tive o privilégio de cantar no coral da universidade aqui da minha cidade. E eu digo que foi um privilégio porque, veja bem, eu fazia aula de instrumento musical, nem era de canto, gostava muito de cantar, mas não tinha feito aulas de canto. E eu nem estava na idade ainda de universitária, né? Eu ainda estudava no ensino médio. E eu fiz o teste para o coral, passei, e o coral foi um divisor de águas na minha vida. Porque ali eu me envolvi mais ainda com esse mundo musical, que não se limita apenas a tocar um instrumento, mas que é muito maior do que isso. E assim eu posso dizer que eu fui reafirmando o meu gosto pela música. E lá no coral, claro, além do canto em grupo, né, que é algo super importante para desenvolver, eu também pude desenvolver toda a questão de expressão corporal, de desenvoltura em palco. Nós tínhamos aulas de técnica vocal, tínhamos aulas de flauta doce, então eu pude desenvolver outras habilidades também aí dentro da música, o que foi muito importante para mim. E quando eu tinha 17 anos, então surgiram algumas possibilidades de eu trabalhar com música. Eu ainda estudava, estava no ensino médio, mas surgiu 2 lugares para mim trabalhar e foi bem legal, bem importante assim para minha caminhada, até porque eu me testei, eu testei o que eu era capaz de fazer. Então eu fui dar aulas de flauta doce numa entidade, com pouco conhecimento que eu tinha, eu fui chamada e aceitei o desafio. E depois, mais pra frente, também eu fui chamada por uma escola para trabalhar com canto coral. E foi bem difícil para mim, porque eu conhecia um pouquinho de música, não tinha didática nenhuma, eu era só uma menina. E foi realmente um período que eu coloquei na balança, assim, se aquilo realmente era importante para mim e se eu gostaria de viver disso, fazer isso 24 horas do meu dia, né? Então, quando eu me formei no ensino médio, eu pensei em fazer faculdade de música, mas aqui na minha cidade não tinha universidade que oferecia o curso de música. E a minha mãe achou muito ruim eu ir embora daqui para estudar. Afinal de contas, eu era muito nova, né? Então, eu comecei a cursar Relações Públicas. Cursei 1 ano em Relações Públicas, porque era o curso que tinha aqui, era o curso que ficava mais fácil de fazer. Mas no final daquele ano, assim, quem já passou por isso sabe que quando a gente tem um sentimento por algo, é difícil tu correr para longe daquilo, né? Então, eu corri, tentei me afastar por 1 ano, mas depois, quando chegou no fim daquele ano, eu me decidi.
Cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer faculdade de música, mesmo que para isso eu tenha que ir embora daqui. E eu vou contar para vocês, assim, que se instalou a Terceira Guerra Mundial lá em casa. Porque a minha mãe, como muitas pessoas até hoje, não acreditava que música pode ser considerada uma profissão. Hoje a gente sabe que essa mentalidade ainda existe na cabeça de muitas pessoas. Muita gente acha que você não pode viver de música, você não pode ganhar dinheiro trabalhando com música. E a minha mãe, na verdade, ela me falou algumas palavras que, dentro do conhecimento que ela tinha, óbvio, do mercado que existia na época, era o pensamento da grande maioria. E as palavras que ela me disse, na verdade, motivou muita coisa aí da minha caminhada. Ela olhou para mim e me falou assim, vou ter que sustentar essa filha para sempre. Pensa eu ouvindo isso com 19 anos, com aquele sonho no coração de querer dedicar minha vida para a música. E daí minha mãe me diz assim que vai ter que me sustentar para sempre, né? Claro, ela é uma enfermeira formada, na época já trabalhava muito, meu pai já havia falecido, então a mãe sustentava a casa sozinha, né? E a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, minha irmã fazia faculdade de Direito, hoje ela é uma advogada formada, então 2 faculdades assim de renome, né? E daí, de repente, eu chego para a mãe e digo que eu quero fazer música, é um escândalo para a família, né? Mas essas palavras da minha mãe, elas não me desmotivaram, muito pelo contrário. Eu precisei abrir mão de muita coisa e não foi fácil, porque eu tive muitos obstáculos dentro da minha própria família, que não acreditava, porque era um caminho incerto, era um caminho escuro, tanto para minha família quanto para mim também. O que eu ia encontrar lá na frente? Não sei. Se eu ia gostar da faculdade, se eu ia conseguir trabalhar depois, se eu ia conseguir ganhar dinheiro depois, eu não sabia de nada disso. Mas eu quis apostar e quis correr atrás do meu sonho, mesmo que para isso eu tivesse que ir embora da minha cidade. E foi o que eu fiz. Eu larguei então minha família, larguei os meus amigos e fui para São Paulo sem conhecer ninguém, atrás de um sonho, que era cursar a faculdade de música. Agora, muita gente tem dúvida, assim, e pergunta, mas vale a pena fazer faculdade de música? Na verdade, vamos colocar na balança aqui. Música, para você trabalhar com música, a música não é igual uma faculdade como as outras. A minha irmã, por exemplo, ela fez Direito e ela não estudou Direito antes de entrar na universidade, né? Ou um dentista, ele não começa a aprender a mexer nos dentes lá no ensino médio, né? Mas a música, para você trabalhar com música, você pode ir para a faculdade sem saber nada? Pode. Né? As faculdades de licenciatura em música não possuem nenhum tipo de prova de seleção. Mas é difícil ver alguém que não sabe nada, que nunca cantou, que nunca tocou, ingressando na universidade. Justamente porque a música é um dom, né? Uma habilidade que a gente costuma desenvolver desde cedo, porque ela nasce em nós. Então, é uma arte que nasce em nós e a gente vai desenvolvendo gosto por aquilo, às vezes já aprendendo a tocar ou já aprendendo a cantar, como foi o meu caso. Então, quando a gente chega na universidade, a maioria dos alunos já tem conhecimento em música. E com esse conhecimento que eu já tinha, eu poderia trabalhar? Poderia trabalhar. Só que minhas aulas foram como elas eram ali nos lugares em que eu pude experimentar, digamos assim, dar aulas, né? Então, a gente acaba fazendo uma aula assim, sem fundamento, você não sabe bem se você está fazendo certo, sem muita didática, com muito conhecimento musical, mas pouco conhecimento da criança, do aluno, de planejamento, da sequência de uma aula. Então, assim, se você, inclusive, tem dúvida se vale a pena fazer faculdade de música, o que eu tenho para te dizer é, sim, vale a pena e muito. Na verdade, conhecimento nunca é demais, né? Então, para cursos, para workshops, para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, conhecimento nunca é demais, ninguém vai tirar isso de você. Conhecimento não ocupa espaço, né? Não é uma coisa que você vai amontoando e uma hora tem que jogar fora, não. Você pode sempre agregar mais e mais conhecimento à sua vida. E no meu caso, os anos em que eu fiz faculdade de música, assim, foram maravilhosos.
porque eu aprendi muitas coisas, eu tive contato com muitas pessoas. No caso, como eu estudei em São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul atualmente, na cidade de Caxias do Sul, e tu sair aqui do Rio Grande do Sul e tu ir para São Paulo, tu vê uma realidade bem diferente. Na universidade tinham alunos do mundo inteiro, né? Porque São Paulo acaba sendo um centro que muita gente vai para lá para estudar. Então eu morei com pessoas de diversos estados do Brasil, então a troca de conhecimento que a gente tem entre os próprios alunos e também dos professores, enfim, de tudo que se experimenta num ambiente universitário é muito rico e muito compensador. E eu posso dizer assim, ó, que a faculdade de música na minha vida agregou muito. E eu sei muito do que eu sou hoje, da prática que eu tenho, foi graças aos professores que eu tive, que me ensinaram a fazer e ser quem eu sou. Inclusive foi na universidade que eu decidi um lema assim para minha vida, um propósito de vida, que eu ia voltar para minha cidade, onde quer que eu fosse trabalhar. Eu decidi um objetivo, pode-se dizer assim. E o meu objetivo é musicalizar o mundo. Só que eu sei que esse mundo ele é muito grande e a gente não consegue musicalizar todo mundo, né? Eu, Samira, não consigo. Então eu decidi musicalizar o meu mundo, as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que vêm até mim buscando esse conhecimento, né? Buscando esse conhecimento que eu tenho. Então eu tomei como objetivo, onde quer que eu fosse trabalhar, o que quer que eu fosse fazer, eu ia dar o meu melhor para que esse conhecimento realmente fosse transmitido da melhor maneira possível. E foi isso que aconteceu. Depois que eu me formei e voltei então para minha cidade pronta para trabalhar, algo assim incrível aconteceu na minha vida. Porque eu lembro de ter entregue um currículo em uma escola. E daí eu comecei a trabalhar e logo depois disso eu já estava com a minha agenda lotada, que eu não tinha mais horário para atender nada. E eu até comentava com a minha mãe, com colegas da faculdade que se formaram comigo. Eu dizia, gente, eu tenho emprego para 2, alguém quer vir para cá para estudar também? Porque se eu fosse 2 pessoas, eu teria emprego para 2 pessoas. E eu acredito, assim, que se você faz um bom trabalho, onde você tá, às vezes ganhando pouco, não sendo tão reconhecido, o feedback que você tem daquele trabalho, ele se propaga. Os seus próprios clientes, né? No caso, eu trabalhava numa escola, trabalhei numa escola de educação infantil, foi o primeiro trabalho, assim, que eu já comecei, depois fui para entidades filantrópicas, depois consegui outra escola, depois tive alunos particulares, e daí quando eu vi eu não tinha mais horário. Porque um ia falando pro outro e as pessoas me ligavam. Ó, Samira, você tem horário para dar aula na minha escola? E daí eu não dizia não, eu tinha isso também. Que eu acho que no começo para mim foi muito bom, né, ter esse posicionamento de topar tudo. Então, assim, às vezes as pessoas têm dúvida, tá, mas eu vou fazer licenciatura em música, ou vou fazer um curso para trabalhar com música, mas eu posso trabalhar onde? Gente, se você trabalhar na área educacional, o campo é infinito. Você pode fazer muitas coisas. Claro, eu já tinha faculdade e tinha também o conhecimento específico de instrumentos, né? Então, eu podia dar aula de instrumento, aulas particulares de piano, que foi o instrumento que eu trabalhei a vida inteira. Dei muitas aulas de canto também. Mas como a faculdade de licenciatura te habilita para várias coisas, eu trabalhei assim, ó, em entidades filantrópicas, né, que eu já fazia antes de ir para São Paulo cursar a faculdade, consegui de novo projetos sociais. E os projetos sociais, eles são muito bacanas. Não sei se você já teve essa experiência, mas as crianças, elas ficam no contraturno da escola, né? Então, se o aluno faz aula de manhã na escola, ele vem para o centro educativo à tarde. E se o aluno faz aula à tarde, ele vem para o centro educativo de manhã. E as turmas são em grupos. Então, a gente trabalha atividades musicais que podem ser desenvolvidas em grupos. Então, no caso, na época, eu trabalhei com a musicalização infantil, com os menores, né? Trabalhei também ensinando flauta doce. Teve uma época que eu fiz um projeto muito lindo, de banda de lata, como era uma entidade social que não tinha muito dinheiro aí para comprar instrumentos,
A gente fez como uma orquestrinha, né, uma fanfarra de latas, e foi um projeto muito bacana. E também dá para trabalhar o canto coral, né, com as crianças, então foi muito legal. Depois também eu regi um coral, que também é uma atividade que dá para ser feita em grupos, né, e o curso de licenciatura te prepara para isso. E eu trabalhei também por muitos anos, daí esse é o meu maior currículo, digamos assim, dando aulas em escola regular. Então eu dava aula de musicalização, desde a educação infantil até o 9º ano, aula curricular, não era o extracurricular que a gente chama, né? Fiz também o extracurricular, mas o que eu mais fiz foi o curricular. Então a aula de música no currículo, como um período, como uma aula de inglês, como uma aula de educação física. Então, desde a educação infantil até o 9º ano. E trabalhei também em escolinhas, né? Escolinhas maternais, creches, não sei como chama aí na sua cidade, que daí é só para educação infantil, desde bebês até os 5 anos, que depois com 6 anos, então, eles vão para a escola regular, né? E dentro do ambiente escolar, que é a minha maior experiência, digamos assim, eu enfrentei diversos desafios. E eu não sei se você já trabalhou nessa área e você talvez vai compartilhar comigo desses desafios. Na verdade, quando você vai dar aula numa escola, a gente normalmente, todas as disciplinas que são ensinadas no currículo educacional, tem um currículo, né? Tem um plano de aula que é regido por um órgão maior, aí, pelas leis de diretrizes e bases de educação. E no caso da música, não existe uma linha, um currículo que diz que no primeiro ano você ensina o dó, no segundo ano você ensina o ré. Joguei um conteúdo aleatório aqui, tá? Porque não é isso que a gente ensina. Mas enfim, não existe um plano de estudos, um currículo que te diga o que trabalhar com cada faixa etária. E eu posso dizer que nos primeiros anos aí que eu trabalhei na escola, eu sofri um pouquinho para me adaptar e para conseguir criar um método que fosse eficaz e que fosse um método de continuidade. Porque veja bem, a aula de música não é só cantar com os alunos, não. Você não pode passar ali todo o tempo da aula com o seu violãozinho, cantando e trocando de uma musiquinha para outra. Porque se você fizer isso, tá, no primeiro ano você vai cantar aí, sei lá, 10, 20 músicas. Daí quando você for dar aula de novo para esse aluno, porque ele vai passar de ano, né, e você vai continuar sendo professor dele de música, você vai ter que ensinar outras músicas, né, repetir algumas, mas ensinar outras. E daí quando você for repetindo diversos anos com o mesmo aluno, você vai precisar ter uma progressão no ensino, uma progressão na educação musical desse aluno. Então eu fui sentindo assim muita dificuldade de descobrir o que o aluno de 5 anos é capaz de fazer, o que o aluno de 8 anos é capaz de desenvolver. E então eu fui criando um método, né? Eu fui criando um currículo para conseguir trabalhar, até porque eu tive o privilégio de trabalhar muitos anos assim na mesma escola, por exemplo, nas mesmas escolas. Teve uma escola que eu trabalhei por 9 anos seguidos. Então eu peguei um aluno desde os 4 anos a quase até ele chegar no 9º ano aí do ensino fundamental, indo para o ensino médio. E eu pude ver, inclusive, o desenvolvimento musical desse aluno ao longo do processo, ao longo dos anos, né? Conforme ele ia passando de um ano para o outro. Então, eu realmente precisei criar um plano de continuidade para que eu realmente pudesse ver o desenvolvimento nos alunos. E por causa desse plano de continuidade, e porque eu trabalhava, assim, muito dentro da linha educacional, junto com professores, né, com pedagogos, eu fui convidada para ministrar oficinas de música para educadores, para pedagogos, para que eles pudessem também trabalhar com música, também inserir a música nas suas atividades, porque afinal de contas a música desenvolve tantas outras coisas, né, não só o lado musical, mas muitas outras habilidades.
que a gente vai falar mais aí em outros vídeos, né? Mas a música, ela tem uma gama de coisas que ela desenvolve dentro do social da criança e do adulto também, do idoso, né? Então, assim, as escolas foram começando a ver esse desenvolvimento que eu fazia nas minhas aulas e me convidaram a ministrar um curso para os professores para que algumas habilidades também fossem desenvolvidas por eles. E eu vou dizer assim, ó, que esses cursos que eu comecei a ministrar para pedagogos, eles me motivaram a abrir uma escola de música. Então eu comecei a pensar, né, nesse sonho, nessa possibilidade de abrir uma escola. Mas a gente sabe que empreender não é fácil, né? Muitas pessoas têm medo e eu não era diferente, não, né? Me faltava coragem e dinheiro para dar esse passo, né? Então, assim, logo depois que a minha filha nasceu, passou um tempinho ali da licença maternidade e eu resolvi peitar esse desafio e resolvi empreender e abrir a minha escola. Mas esse sonho, ele já tinha ficado guardado no meu coração um bom tempo. Eu fui amadurecendo esse sonho, fui guardando um pouco de dinheiro para conseguir realizar esse meu objetivo, esse meu sonho de vida, que era abrir uma escola. Então, na verdade, em 2013, agosto de 2013, eu abri as portas da minha escola de música. E isso foi um passo, assim, maravilhoso na minha vida e na minha carreira, porque eu consegui disseminar esse conhecimento musical, tanto para os professores que trabalhavam comigo, professores de música, especialistas, como também para todos os alunos que vinham até mim fazer aulas, né? E hoje na escola, inclusive, a gente tem muitos alunos de carreira. Eu chamo alunos de carreira porque são alunos que dão continuidade no seu estudo, que era o que eu já fazia lá nas escolas de ensino regular, dentro da aula de musicalização. Só que agora a gente traz esse aluno que começou com a aula de musicalização, que até então não toca nenhum instrumento musical, só foi se sensibilizando para com a música, e daí muitos desses alunos vieram para a escola de música para desenvolver então mais ainda suas habilidades musicais, para começar então a estudar violão, guitarra, bateria, piano. E eu tenho muitos alunos que estão comigo desde que eu abri as portas. Tem alunos, inclusive, que estão comigo antes, que começaram a fazer aula comigo antes de eu abrir a escola. Já vieram fazer aulas particulares de piano, de canto, de violão, e estão até hoje dentro da Escola de Educação Musical Samira Prigol. Então, para mim é um privilégio, assim, ver o desenvolvimento de alunos que começaram lá dentro do ambiente escolar e que depois vieram para a escola de música para desenvolver ainda mais os seus talentos e as suas habilidades dentro da música. Atualmente, então, eu tenho uma escola de música e eu também criei um método de musicalização infantil chamado RSA Música, onde cada uma das letras possui um significado. Então, o R é de rima da palavra, o S é de som, então de tudo que é audível, e o A de ação, onde o aluno se torna o sujeito que cria, que compõe, que interpreta, que canta, que dança e que se diverte aí nesse universo que é a música, né? E a soma dos três, então a rima mais o som e mais a ação do aluno resulta em música. E esse método, ele não é voltado apenas a professores de música. A ideia é que ele seja apresentado de uma forma simples, de uma forma leve, que até um leigo consiga aprender e aplicar em suas aulas. Inclusive, você não precisa saber tocar um instrumento musical para poder dar aulas, para poder inserir esse conhecimento nas suas aulas. Você não precisa conhecer os elementos da teoria musical. A ideia realmente é que qualquer um possa aprender e possa utilizar esse conhecimento para somar nas suas aulas. Claro que se você souber tocar um instrumento, se você tiver um conhecimento musical, muito melhor, né? Você vai poder desenvolver ainda mais nas suas aulas, mas isso não é um empecilho
para você poder utilizar o método RSA. Então eu percebi que guardar todo esse conhecimento só para mim e transmitir só para quem entra em contato comigo através das minhas aulas, por trabalhar comigo, é um tanto quanto egoísta, né? Sendo que esse nosso mundo é tão grande. Por isso a gente criou esse método online, para trabalhar com você, com diversas pessoas que queiram se aperfeiçoar na área de musicalização e que às vezes não sabem nem por onde começar, ou que pensam, mas eu primeiro tenho que fazer aula de piano para depois conseguir ensinar uma criança, primeiro eu tenho que saber tocar um instrumento. Não, é simples, é fácil e você também pode aprender. Até porque eu nunca vou conseguir atender muitas crianças, muitos professores, né? Eu sou só uma, não tem como fazer isso. Então a gente tem que realmente dividir esse conhecimento para que a música possa crescer e que a gente possa realmente plantar uma nova semente aí na geração que está vindo por aí, né? A geração dos nossos filhos. Eu, como mãe, digo com todas as letras que futuro eu quero deixar para minha filha, né? Futuro musical. Olha como a música tem caminhado no nosso país. Será que a gente não pode fazer algo para melhorar tudo isso que os nossos filhos estão ouvindo, que os nossos alunos estão ouvindo? Música realmente de qualidade, que agregue valores de vida, não só valores musicais, né? Então, o que você vai acompanhar aqui é o resultado de pesquisa, o resultado de estudo e o resultado da experiência de uma profissional que realmente se preocupa que a música seja levada a sério e que a gente possa transmitir um conteúdo de boa qualidade para os nossos alunos e realmente plantar uma semente do bem que cresça e floresça no futuro bem próximo. E para a gente finalizar esse vídeo, então, você pode me ajudar curtindo ele, se inscrevendo aqui no nosso canal e também divulgando ele para os seus amigos, compartilhando, para que mais pessoas possam se juntar a nós nesse universo de ensino da música.